Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós estamos situados, nosso templo fica na Praça Seca, número 32. Nós estamos pertinho da praça, em frente ao Coreto, em frente à estação do BRT, e temos estacionamento aqui. Se você quiser vir, você é muito bem-vindo. Aqui nossa escola dominical funciona todos os domingos às 10h30, depois do culto, que começa às 9 horas. Mas você que está nos assistindo aí, você também pode aproveitar e dar o seu like, dizendo gostei, ou eu gosto dessas aulas. Se você é a primeira vez que você está aqui, você pode aguardar e no final eu vou lembrar você de dar o seu like, porque nós temos muita visualização e poucos likes aqui. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, Filipenses e Filemon. A nossa revista de referência é essa revista aqui, mas o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O que eu vou falar está na Bíblia e também comentado na revista. Algumas coisas estão na revista, outras coisas estão na pesquisa que nós fazemos sobre o texto bíblico. E antes de começarmos, nós vamos orar, como sempre fazemos, pedindo para que Deus nos conduza nesse estudo e ele seja uma bênção tanto para mim quanto para você que está aí do outro lado. Nós enfrentamos muitas dificuldades e só Deus no comando e na direção das nossas vidas para chegarmos a um lugar agradável, aprazível, um lugar afinado com a vontade dele. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, que ele possa nos conduzir nesse estudo, e esse estudo possa de alguma forma abençoar as pessoas que estão assistindo, como tem abençoado a minha vida. Muito obrigado pela tua palavra, que continua sendo rica e poderosa e completa a mensagem dessa lição do texto bíblico escrito por Paulo aos nossos corações. Oramos assim, confiados no nome do próprio Jesus. Amém. Amém, amém. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 4 e eu quero começar lembrando a você como é que Paulo estrutura suas cartas. Vejam, Paulo, normalmente é assim que Paulo faz, né? Ele escreve a carta Efésios, ele escreve a carta aos Efésios e ele estrutura a carta da seguinte forma: ele escreve 6 capítulos, do capítulo 1 a 3, ele trata de um assunto, do capítulos 4 a 6, ele vai fazer aprofundamento desse assunto. Aqui você tem a teoria e a teologia paulina. Aqui você tem a prática na sua vida cristã, prática na vida. Então, nós já vimos toda a parte que Paulo fala sobre a teoria em Efésios. Agora a gente vai ver como é que ele transforma isso em vida. O que ele falou até aqui? Ele falou, a grosso modo, que nós somos, eu e você, todos nós que fazemos parte daqueles que foram transformados pelo Senhor, nós somos a igreja de Cristo. Mas é interessante que a gente não é igreja só porque quer, porque se junta, não é porque tem esse ajuntamento, é porque cada um de nós tem o Espírito Santo, por meio de Jesus, o Espírito Santo habita em nós, cada um de nós teve uma experiência com Cristo, Cristo que não está morto, ele venceu a morte, atravessou para o outro lado e nos deu uma nova vida em si mesmo. E aqui então, para Paulo, não tem judeu, não tem gentio, não tem escravo, não tem pessoa livre, todos são iguais, porque todos têm dentro de si
um pouco do Cristo que morreu, ressuscitou e agora vive em cada um, e cada um de nós é o templo, o espaço de atividade do Senhor. A isso Paulo chama, no começo do seu texto, isso aqui Paulo chama, o que eu fiz aqui? Isso aqui Paulo chama de multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria, porque se você quiser ver Deus, você vai ver um fragmento de Deus em mim, vai ver um fragmento de Deus no rapaz que está gravando, vai ver um fragmento de Deus quem está aí na sua casa com você e tem Jesus no coração, vai ver um fragmento, ainda que seja diferente, vai ver uma coisa maior de Deus olhando tudo isso que Paulo chama essa união das pessoas redimidas, salvas por Jesus, de igreja. Agora vamos ver como é que isso funciona na prática paulina. Vamos abrir lá a carta de Paulo no capítulo 4. Então vocês já sabem, junto comigo, que a partir do capítulo 4, Paulo vai falar como a gente transforma isso na nossa vida, em realidade, para cada um de nós. Vamos ler até o versículo 7. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Depois ele vai dizer, por isso é que foi dito, eu falo depois sobre isso. Mas eu quero pensar com você, como é que Paulo começa essa prática, essa vida prática aqui. Ele fala que cada um de nós, cada um desses aqui, devem viver de maneira digna da vocação. E qual é a maneira digna da vocação? É a maneira parecida com a forma de viver de Cristo. Para eu andar de maneira digna, eu tenho que me parecer com Cristo. Tenho que me parecer com Ele. Tenho que parecer que eu sou da família dele, que eu sou cidadão do céu, que eu fui redimido, que eu sou vivificado. Essa é a maneira digna da vocação. Digno é ser parecido com Cristo. Eu tenho que me tornar próximo, parecido com Cristo. E à medida que eu vou me tornando parecido com Cristo, eu fico mais, como ele diz aí, mais humilde, eu fico mais dócil, eu fico mais paciente. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade. E eu fico mais forte para poder suportar. Veja aí se não é isso que está escrito na sua Bíblia. Foi o que eu acabei de ler, está na minha Bíblia, na NVI, em qualquer outra versão, você vai enxergar essas coisas aí que Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso. Então, quando você tem consciência do que Deus fez por você, você transforma isso em prática, prática de vida, para ser parecido com Jesus, para andar de maneira digna. E ele vai fazendo o trabalho, e o trabalho dele, algumas vezes, eu acho que é muito difícil, comigo é muito difícil. O Senhor tem um trabalho tremendo, o Espírito Santo tem um trabalho tremendo comigo.
porque eu me coloquei como templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, e eu não sou uma obra pronta. O Espírito Santo habita em mim e eu não sou uma obra pronta. O Espírito vai trabalhando, me aperfeiçoando, me tornando parecido com Cristo. E por isso eu preciso ficar submisso às ordens e à orientação de Cristo. Por isso, vamos começar de baixo para cima. Eu tenho que aprender a suportar, não apenas o outro, a me suportar, porque como disse Paulo aos Coríntios, ele fica angustiado, ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. Mas é o Espírito que está trabalhando dentro dele. Então vejam, eu tenho que aprender a suportar as minhas limitações e suportar as limitações do outro. Esse é o mistério da igreja. O mistério da igreja é focar na unidade, no que nós nos parecemos. Se a gente for pensar no formato, olha lá o quadro de novo, os formatos são diferentes. Nem todo mundo é estrela, nem todo mundo é um quadrado, nem todo mundo pode ficar na base do triângulo. Então vejam, nós somos diferentes e Deus age conosco, como diz o texto que eu acabei de ler, conforme a medida que Ele dispensou a cada um. Mas independente do desenho que você tenha, da história que você traz até aqui, quando você passou da morte para a vida, você se tornou uma nova criatura. E quando você é uma nova criatura, em que o Espírito habita em você, você começa a ser mais humilde. Porque, na verdade, o mundo não é dos humildes, é dos arrogantes. Você passa a ser mais dócil. E o mundo também não é dessa gente dócil, gente amável. Não é. A gente é como descer do trem às 6 horas em São Cristóvão, ou pegar o trem às 6 horas, todo mundo vai no arrastão ali, a gente, quando vê, já está fazendo sem nem pensar. Então, nós precisamos parar e refletir e raciocinar o que Paulo está dizendo. Paulo está preso, está pensando, ele não está acessando a internet em momento nenhum, ele está refletindo sobre o papel da igreja, o que nós devemos fazer, o que estamos tentando fazer agora. Paulo está dizendo para que nós andemos de maneira digna da vocação. Você era morto, tinha uma vida diferente, mas você foi vivificado em Cristo e você precisa se tornar diferente, dando espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Sabe por quê? Porque eu sou gente também. Eu tenho minhas limitações também. Eu tenho meus defeitos e meus problemas. Mas o Espírito Santo vai trabalhando conosco e vai nos moldando, nos aperfeiçoando, melhorando essa relação que nós fazemos com isso. É muito interessante porque essa graça de Deus, que é multiforme, ela nos capacita e nos aperfeiçoa. Sabe para quê? Para dar 4 coisas que está aí no texto, que agora que eu li para você e depois eu vou continuar lendo dos versículos 7 em diante. A graça que nos capacita e aperfeiçoa, nos dá força para podermos enfrentar dificuldades. A graça que nos salva, nos redime, nos capacita, nos aperfeiçoa, ela nos dá coragem para suportar os momentos difíceis, suportar as dificuldades que se colocam diante de nós. Mas essa graça que nos redime, nos capacita, nos aperfeiçoa, nos dá o presente de Deus, também nos oferece sabedoria para servir ao outro. Sabedoria para saber onde é que está o foco da nossa vocação, onde é que está o foco da nossa vida, qual é a prioridade da nossa vida. A prioridade de todo cristão é andar de maneira digna da vocação de um cristão. Cristão é a quem segue a Cristo. E ela vai nos dar também poder para testemunhar. É a vida com Cristo que faz com que as outras pessoas queiram se parecer com Cristo, olhando para a nossa vida. Não foi assim lá no livro de Atos? Em cada um havia temor, eles se juntavam, se relacionavam, e as pessoas de fora admiravam e queriam saber o que era aquilo. Sabe o que era aquilo? O poder do Espírito Santo
na vida das pessoas. Eu sinto isso aqui na igreja. Algumas pessoas você tem tanto prazer de estar junto que você quer reencontrar essa pessoa. Porque essa pessoa é amável, é agradável, é abençoadora. Não dá para ser um cristão ranzinza, chato, desagradável, um cara que só aponta para os erros dos outros, mas toda vez que eu aponto para alguém, tem pelo menos 3 dedos apontando para mim mesmo. Mas o Paulo não para por aí. Veja na continuação do texto, e eu não vou fugir disso, ele vai dizer assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo nas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou, aí vai dar as tarefas, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aquilo que eu falei, ser parecido com Cristo. Agora, o que é esse negócio misterioso de que ele subiu e ele desceu? Existem muitos debates teológicos com relação a isso, mas 2 vertentes muito fortes eu preciso apresentar para você. A primeira é sobre a encarnação. Na verdade, ele está citando aqui o livro de Salmos, no capítulo 68, no versículo 18. Quando Davi vai à guerra, volta da guerra e divide os despojos. Ele vai dizer isso. E ele vai colocar o poderio bélico militar vitorioso do rei Davi sobre os ombros de Jesus. Então, algumas especulações teológicas são feitas aqui, mas tem um objetivo muito prático nisso aqui. Bem, 2 pelo menos. Uns dizem que ele subiu e desceu, está falando sobre a encarnação de Jesus. Quando Jesus, como diz Filipenses, ele desce e vai tomando a limitação e a forma humana e chega até a morte, a pior das coisas humanas, e morte de cruz, mas depois ele sobe, Deus o elevou sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Essa é a primeira linha, quando ele fala de subiu e desceu. A segunda linha teológica, muito forte também, é quando cita 1 Pedro, quando 3,19, 1 Pedro 3,19, que vai dizer que Jesus, depois de ressurreto, depois de morto, ele vai visitar os abismos, as potestades do ar, os infernos, vai lá e volta com a vitória. Mas não importa se você escolhe um ou outro, o que Paulo está querendo dizer é que Jesus triunfa, Jesus vence a morte, Jesus vai até o fim. Como diz João, ele amou-nos até o fim e não fica lá, ele volta, sobe, se eleva, vem vitorioso e divide os despojos, porque você vai ver que a atitude de Jesus é a mesma de Davi, quando sai da guerra com os despojos, volta, entra em triunfo e divide os despojos com o seu exército. Aqui é o que Deus está fazendo através de Jesus. Ele vence a batalha, vence a guerra, tem todo o domínio em suas mãos, e aí ele vem e dá aos homens dons. Então, olha que coisa interessante. Deus de graça, o Deus de graça vai nos dar um mistério da sua graça. Ele vence, mas não fica com tudo para si. Ele vence e dá para a gente não apenas a salvação, mas vai nos dar presentes, vai nos dar dons.
vai nos dar talentos. E esses talentos que Deus nos dá são talentos que devem ser desenvolvidos por nós para abençoar outras pessoas. Você percebe o que Deus faz através da igreja, através de nós, quando nós somos o presente de Deus para esse mundo. Nós recebemos um presente, e nós nos transformamos no presente que Deus dá para as pessoas. A igreja serve para isso, para abençoar, para se transformar num pequeno Cristo no meio da situação. Jesus vence como? E você não pode esquecer disso. Jesus vence através da ressurreição. A ressurreição é a grande vitória de Jesus sobre a morte. E essa vitória fez com que ele ganhasse a batalha e dividisse os despojos, dividisse os dons. Então, veja o que Paulo está dizendo no capítulo 4, para mim e para você, é que nós temos uma responsabilidade de andarmos dignos da vocação. E à medida que a gente vai andando digno da vocação, a gente recebe ainda dons, talentos, habilidades. Para quê? Para repartir esses dons, para o bem e para o crescimento de todos que convivem conosco, especialmente da igreja. Por isso ele deu uns para apóstolos, outros profetas, outros pastores e mestres, para o fim do aperfeiçoamento de todos, dos santos, para a obra do ministério. Nele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida de cada parte exerce a sua função. A minha oração é que eu e você tenhamos a lógica dessa unidade presa a nós. E eu quero terminar assim, dizendo para você que temos muitas coisas diferentes, mas 7 coisas Paulo deixa aqui para nós lembrarmos que temos algo em comum. Nós temos um só corpo. Nós somos um só corpo. Nós temos um só Espírito. Todos temos o Espírito Santo dentro de nós. Todos nós carregamos conosco uma esperança. Uma esperança. Nós temos um só Senhor, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos todos uma só fé. Todos nós temos uma só fé. Todos nós também passamos por um só batismo, que é a morte para o mundo e a vida para Deus. E todos nós nos sentamos à mesa, porque todos nós temos a Deus, nosso Pai, e nós fazemos parte da família do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória e de consciência de que você é um pequeno Cristo onde você está. E que você ande, e que eu ande, que nós andemos da maneira digna, como nós fomos chamados. Não esqueça de dar o seu like e boa semana para você.